Fala galerinha, vamos para mais uma questão do Enem 2022 e hoje vamos resolver uma questão de estatística. É muito simples, né? Questões de estatísticas que falam de média, mediana, são muito simples desde que você lembre-se o conceito do que é média, do que é mediana, do que é desvio, né? E aqui ele traz uma situação de uma frequência aqui de números de crianças por família, né? Uma tabela de frequência aqui, ó. Que ele diz assim: uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender a uma unidade básica de saúde é um número que representa a mediana, ó, da quantidade de crianças por família existente na região. Aí ele dá aqui o número de crianças, 0 crianças, 100 famílias tem 0 crianças, 400 famílias tem 1 criança, 200 famílias tem 2, depois 150 tem 3, 100 tem 4 e 50 tem 5. Ele quer saber então a mediana da quantidade de crianças por família. Cuidado, tá, gente? A mediana é muito simples. Lembra que aquele que está no meio é exatamente aquele elemento que está no meio ou a média dos elementos que estão no meio. Por quê? Porque tudo vai depender de quantos elementos a gente dispõe. Então, lembra que a gente tem que colocar os elementos em rol. Uma palavrinha chata, né? Mas que significa o quê? Ou elas estão em ordem crescente, nada mais do que isso aqui quer dizer ordem. Ou elas estão em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, se eu fosse dispor o número de crianças por família em rol aqui, eu poderia colocar 0 crianças, 1 criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças. Só que é o seguinte, são 100 famílias que têm 0 crianças. Então, eu teria que dispor aqui, reescrever 100 vezes o número 0. Depois, 400 vezes o número 1. 200 vezes o número 2. É impossível da gente fazer isso, né? Então, olha só, a dica é, primeiro você tem que saber qual é a quantidade, a frequência total, tá? A quantidade de famílias, então. Vamos somar isso aqui, ó. 100 com 400 dá 500. 500 com 200 dá 700. 850, 950, mais 50 vai dar 1000. 1000. Se eu fosse reescrever esses números aqui todos, eu teria que escrever 1000 vezes, né? Repetindo todos eles. Bom, se tem 1000 elementos dispostos em ordem crescente, esse número aqui é par. Eu tenho que saber quem é que está no meio disso aqui. Quem é que está no centro dessa disposição. Vocês percebem que eu posso ter 500, depois a partir do 501, né, até o 1000, aqui eu estaria bem na metade. Aqui eu estaria bem na metade, a partir do 501. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dois elementos centrais aqui, ó. Os dois elementos dessas posições que estão no meio. Então, perceba o seguinte, tá? Do 1 até o 500, eu estou na metade. Do 501 até o 1000, eu estou na outra metade. Então, eu vou pegar um elemento que representa essa posição e o elemento que representa essa posição. Se a gente voltar aqui para a tabela, ó, a gente sabe que a posição 500, ó, 100 mais 400 dá 500. Então, seria o número 1. O número 1 representa a posição 500. O 501 seria representado pelo número 2. Ó, pelo número 2 seria 501, né? A posição 501. Então, o número 1 e o número 2 é que fazem parte. Número 1 e o número 2 é que fazem parte dessa mediana. Só que quando eu tenho dois elementos na mediana, lembra o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses elementos e dividir por 2. Fazer a média.
Então, eu tenho 3 sobre 2, que vai dar 1,5. Percebam que a mediana, ela é muito mais simples do que a média. A média, vocês teriam que fazer, como aqui teria que ser uma média ponderada, né? Teria que multiplicar cada número de crianças pelo número de famílias, multiplicar 1 por 1 e no final dividir por 1000. Seria muito mais complicado, né? Complicado não, mas daria um pouquinho mais de trabalho pelas contas que vocês teriam que fazer. Agora, a mediana, basta pensar desse modo, tá? Basta pensar que vocês têm que encontrar o elemento central. Se for um número ímpar, se for aqui uma sequência, né, de elementos em que esteja na ordem, né, na ordem crescente ou decrescente, e que essa ordem dê um número ímpar de elementos, é o elemento que está no centro. Agora, se eu tenho um número par, se eu vou repartir isso aqui no meio, não vai sobrar ninguém no meio, né? Então, eu tenho que pegar os 2 elementos centrais e fazer a média, tá, gente? Então, aqui estamos com a alternativa B como resposta a essa questão e nos vimos por aí na próxima, em seguidinha. Todo dia aqui tem uma questão resolvida para você. Segue aí, galera. Beijão!